Boa tarde. Nesta terça-feira, a Defesa Civil de Manaus registrou 131 ocorrências por conta da chuva. Hoje, o dia foi de muito trabalho para retirar os objetos das casas de áreas comprometidas. A Prefeitura de Manaus fez o cadastro das famílias mais afetadas. O período é de chuvas na região e quem escolhe morar em áreas de encostas corre grande risco, como a tragédia que aconteceu nessa terça-feira em Manaus, quando 4 pessoas de uma mesma família morreram soterradas. No dia seguinte, moradores das áreas comprometidas tiveram que deixar suas casas. Eles precisaram de força também para carregar por essas escadarias eletrodomésticos, móveis e sacos com roupas. Ellen tem 5 filhos e diz que a situação é de incertezas e dificuldades. As crianças têm que ir de acordo comigo. Onde eu vou, eles têm que ir. Eu não posso deixar eles com alguém, porque são todos pequenos, são 5 crianças pequenas. Essa outra moradora relata que também conseguiu sair de casa levando o filho pequeno antes do deslizamento acontecer. Eu peguei o meu neném e saí fora e as coisas eu deixei lá. Assim que eu tive a oportunidade de tirar minhas coisas, eu tirei. No deslizamento no bairro Nova Vitória, na zona leste da capital, uma dona de casa e 3 filhas menores de idade não tiveram a mesma sorte e foram resgatadas sem vida. A queda de parte do barranco durante a forte chuva de ontem atingiu ao todo 4 casas. Daqui de cima, a gente pode perceber que várias casas foram construídas ao longo da encosta. Deslizamentos também foram registrados em outros pontos da capital e 2 crianças conseguiram sobreviver. Agora a Prefeitura faz o cadastro das famílias que precisam deixar as áreas comprometidas e devem receber assistência. As pessoas realmente que não têm para onde ir, elas são instaladas no auxílio aluguel. Devido à chuva de ontem, mais de 100 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil de Manaus. Tem 131 ocorrências registradas. Dessas 131 foram 20 de alagações, 28 de desabamento e 59 de deslizamento. De acordo com esse meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia, o volume de chuvas em dezembro já é o dobro da média para o mês. Esse aumento é influência do fenômeno Laninha. Laninha é, na verdade, um resfriamento anômalo das águas do Pacífico tropical e ele acaba favorecendo um aumento no volume de chuvas. Elas vão perdurar aí pelo menos nos próximos 3 meses. Agora eu quero pedir desculpas ao telespectador, porque na edição de ontem do Band Cidade nós erramos ao dizer que uma criança morreu durante um deslizamento de barranco no bairro Zumbi, na zona leste de Manaus. Na verdade, o garoto Gabriel Juan Pereira de Araújo, de 8 anos, foi resgatado do local desacordado, mas foi reanimado pela equipe de salvamento e felizmente sobreviveu. Ele está internado na UTI do Hospital da Criança da Zona Leste e por aqui a nossa torcida é para que ele se recupere o quanto antes. Outra boa notícia é que uma igreja católica, a paróquia da Sagrada Família, está recebendo donativos para repassar às pessoas que acabaram sendo afetadas por esta chuva desta terça-feira em Manaus. Quem quiser ajudar é só entrar em contato com o padre Danival Lopes pelos números 992970994 e 3613-3410. A igreja da Sagrada Família está localizada na rua Fábio Lucena, no bairro Japim 2, próximo a Seduc. E agora nós vamos direto conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Em Coari, a previsão é de muitas nuvens com pouca chuva, mínima de 26 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Boca do Acre, a previsão é de muitas nuvens com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Borba, o tempo fica encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. E na manhã de hoje, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas avaliou as ações e os dados estatísticos de 2016. O destaque é para a redução de 20% no número de homicídios em relação ao ano passado.
Compensa, Colônia, Terra Nova e São José foram os bairros com maior número de ocorrências. Este ano foram 792 homicídios registrados até agora, praticamente 200 a menos que o ano passado. No tráfico de drogas, 9,5 toneladas de entorpecentes foram apreendidas. Cerca de 8.500 pessoas foram presas. As operações policiais foram de extrema importância para a redução dos crimes. Os homicídios diminuíram e não foi por geração espontânea. Eles diminuíram por um trabalho duro. Para você ter uma ideia, que ele é tão duro que o Ministério da Justiça se contentava com 5% de diminuição. Essa era a meta do ministro Cardoso. O ministro Alexandre disse que não tem meta, mas a meta anterior era essa, está em documentos do Ministério da Justiça, 5%. Porque diminuir homicídios é muito complicado. De acordo com o secretário de Segurança Pública, no próximo ano o trabalho será intensificado, já que o tráfico de entorpecentes representa 80% de toda a criminalidade no Brasil. No Amazonas, a logística torna-se difícil por conta do transporte aéreo e fluvial. Durante o balanço, o secretário ainda abordou uma questão que tem causado polêmica: a cobrança de taxas ao registrar boletins de ocorrência. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, todo boletim de ocorrência que for criminal não será cobrado. Apenas BOs para fins particulares, como, por exemplo, antecedentes criminais e a perda do passaporte, terão uma taxa. O valor, que ainda não foi definido, vai servir para melhorar os serviços prestados à população. Para que a contraprestação? Para gastar em quê? Para gastar em pneu, para gastar nas próximas GTEs, para melhorar a qualidade do trabalho do policial. É essa a intenção do Fundo de Segurança Pública. Ele não quer tirar dinheiro a mais do que de ninguém, não. E essas taxas, é bom que se diga, já estão previstas no Código Tributário. São taxas razoáveis, pequenas, mas que a gente tem que cobrar. Nobre na Bahia. A Secretaria de Estado da Fazenda divulgou hoje um balanço das contas do Amazonas em 2016. Segundo o titular da Cefaz, o governo do estado encerra 2016 com as contas em ordem, mesmo diante da crise financeira nacional. O orçamento de 2016 ele se encerra de forma equilibrada, onde nós empenhamos basicamente o valor que nós tivemos em termos de receita, tá certo? E que nesse instante nós estamos com todos os nossos compromissos rigorosamente em dia. De acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pela Secretaria de Estado da Fazenda, o governo estadual aumentou em 5,3% os gastos com funcionários em 2016 e 1.000 cargos comissionados teriam sido cortados nos 2 últimos anos. Sobre a receita, a previsão era que o ano fechasse com uma perda de cerca de R$1,5 bilhão de reais. Nós fizemos uma projeção de que poderia haver um déficit de até R$1,5 bilhão, mas isso não deverá se concretizar. Ele deverá fechar com algum déficit no resultado primário, para deixar bem claro. O que é o resultado primário? São as receitas não financeiras menos as despesas não financeiras. Vários dados da economia foram divulgados hoje pela Cefaz, com uma estimativa de que em 2017 o montante arrecadado referente ao IPVA seja de R$323 milhões e o imposto sobre a propriedade de veículos automotores no ano que vem no Amazonas deve ficar em média 4,69% mais barato. A reforma da Previdência, que o governo federal diz ser necessária para garantir a aposentadoria de futuros idosos, se tornou um dos assuntos mais importantes para a economia. E o assunto também tem preocupado muitos brasileiros que já olham para investimentos em papéis do governo ou da previdência privada como alternativa para aproveitarem a melhor idade com dinheiro no bolso. Chegar na melhor idade e não se preocupar com dinheiro é o sonho de muita gente. Mas com as possíveis mudanças na Previdência, isso tem virado dor de cabeça para os brasileiros que já faziam planos. Trabalhar um pouco mais, mas vai se aposentar já velhinho, né? Já na hora de ir embora, já com o caminho já traçado.
75 anos, né? Para o pobre é muito difícil, né? E eu sonho com a minha aposentadoria. Agora, eu também estou nessa expectativa, né? Completando 60 anos, não vou ter os 30 de contribuição. Então, é um momento muito instável para a gente ainda. Era um sonho que eu não sei se vai ser realizado. De acordo com o texto da reforma, a idade mínima de 65 anos só garantirá a aposentadoria integral para quem tiver começado a contribuir aos 16 anos. E isso se não tiver ocorrido nenhuma interrupção na contribuição. Já para quem começou a trabalhar depois de formado, entre 23 e 25 anos, a aposentadoria sem descontos só chegará após os 70 anos de idade. A gente tem que repensar o planejamento financeiro para saber quanto nós podemos disponibilizar hoje do nosso rendimento para poupar, para guardar recursos, aplicar recursos no mercado financeiro para a gente ter uma renda maior no período de aposentadoria. O governo diz que as alterações são necessárias para a manutenção da Previdência no futuro. Economistas acreditam que, se o plano é sair do mercado de trabalho e ter rendimento mensal acima de um salário mínimo, assim que atingir a melhor idade, existem alternativas que podem garantir um bom dinheiro durante esse período. Uma das opções é o investimento no Tesouro Direto. Então eu aconselharia, sim, o Tesouro Direto como uma aplicação mais simples e também rentável e segura, inclusive com ganhos acima da inflação. Portanto, eu considero o Tesouro Direto também como uma boa aplicação para quem quer pensar no futuro numa aposentadoria sem problemas financeiros. O rendimento mensal se aproxima da taxa de juros básica do Banco Central, que hoje está em 13,75%, ou seja, juros bem melhores que o da poupança, que atualmente está em 0,7% ao mês. E não precisa ser um profissional de finanças para investir no Tesouro Direto. É uma plataforma que você tem que acessar via alguma instituição financeira, alguma corretora de valores imobiliários, você acessa essa plataforma do Tesouro Direto e olha lá os vencimentos, os tipos de papéis que estão disponíveis. Então, que papel que se adequa melhor ao seu perfil do investidor. Então, é um bom investimento, sim. A engenheira Raquel conhece bem a realidade da Previdência Social e das mudanças que podem ocorrer na aposentadoria. Por isso, ela fala em planejamento financeiro. Para não ter que contar sempre com o INSS. Eu acho que esse planejamento é bem importante. Seguindo esta linha de pensamento, Raquel quer dar segurança e conforto aos dois filhos que tem, um de 3 anos e o outro de 1 ano de vida. Assim que nasceram, ela reservou dinheiro para investir em uma aposentadoria privada para eles. Para os meus filhos, eu invisto numa previdência privada que possui um fundo multimercado. Então, esse fundo multimercado ele é um mix, ele tem renda fixa e renda variável, né, ações. Por que eu escolhi esse tipo de produto? Porque eles são crianças, são muito pequenos ainda, né? Então, a gente pode arriscar um pouco mais. E desta forma, os brasileiros vão se equilibrando como podem e tentando sair cada vez mais das dependências do poder público e de uma previdência à beira de um colapso. As agências bancárias de todo o país estarão abertas para atendimento ao público só até amanhã, em 2016, já que na sexta-feira estarão fechadas para o recesso de Ano Novo. A retomada das agências bancárias será só no dia 2 de janeiro, segunda-feira, o primeiro dia útil de 2017. Nesta quarta-feira, o atendimento era tranquilo na maioria das agências bancárias de Manaus. O entra e sai se estendeu até o fim do expediente. Amanhã, as agências bancárias ficarão abertas normalmente, mas na sexta-feira não haverá atendimento ao público por causa do recesso de fim de ano. Na sexta-feira vai estar fechada a agência da Caixa, então vem pagar antecipadamente para você ficar livre de pagar um juro, pagar alguma coisa que fique pendente. Os bancos voltam a funcionar normalmente no dia 2 de janeiro, mas as contas, boletos e carnês que tiverem com vencimento em data em que as agências estiverem fechadas poderão ser pagas sem cobranças de juros e multas. Mesmo sabendo disso, este funcionário público resolveu antecipar o pagamento do imposto de renda para hoje, para evitar transtornos amanhã. E eu resolvi antecipar porque o governo do estado está pagando hoje, amanhã deve o movimento ser muito grande. Esta professora tinha diversos boletos para pagar, mas a preocupação era com a fatura do cartão de crédito, que segundo ela, não pode ser paga com atraso. Ficar atento e fazer os pagamentos antes. Que boleto era esse que tinha? O boleto que eu fui pagar foi do cartão de crédito.
Apesar do fechamento das agências bancárias neste fim de ano, quem tiver urgência em fazer o pagamento de fatura pode continuar usando os caixas eletrônicos ou fazer transações pela internet, loterias e pelos correios. E termina nesta sexta-feira o prazo para os estudantes que ainda não concluíram a renovação do contrato do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O processo é feito de duas formas. No caso de contratos que não têm nenhuma informação para ser alterada, as faculdades iniciam o processo de aditamento e os estudantes validam as informações pelo sistema. Mas quando é preciso mudar alguma cláusula do contrato, por exemplo, se houve mudança no nome do fiador, aí os estudantes precisam ir até a agência bancária para levar os documentos exigidos. Esse processo de renovação é feito todo semestre e é o último passo antes da formalização da renovação dos contratos. Ainda de acordo com o governo federal, o prazo não vai mais ser prorrogado. A crise financeira tem deixado de assustar os turistas. Entre os meses de outubro a dezembro deste ano, o faturamento das agências de viagens cresceu 6% aqui na capital amazonense. E apesar da porcentagem ainda ser pequena, o lucro surpreendeu os empresários. É nesta época do ano que os aeroportos ficam lotados. Os destinos são diversos e a ansiedade é grande. Estou do Maranhão, mas estou em Boa Vista e estou indo para o Maranhão visitar os familiares. E sim, planejamos desde o princípio, né, para passar essa virada de ano aí com a família. Estamos ansiosos. Mas para viajar assim, sem preocupações, é preciso planejamento. É o caso deste universitário que vai passar a virada do ano no Canadá. Os preparativos para a viagem começaram em agosto. Júnior tem um canal de viagens no YouTube. Aventureiro, ele costuma dar dicas para quem quer conhecer uma outra cultura gastando pouco. A escolha do lugar também influenciou na economia. Bom, como em março eu viajei para Orlando e o dólar estava muito alto, hoje, em crise, a gente optou para ir para Toronto justamente porque o dólar canadense é um pouquinho mais abaixo do dólar americano. Então, acho que a gente foi mais viável a gente optar pelo Canadá dessa vez. Para esta empresária do setor, a dica é acessar os sites de viagem e comparar os preços com as agências. O valor não é mais tão elevado como nos anos anteriores. Comprando com antecedência é possível obter preços mais vantajosos e economizar até 30%. Além de tudo, os agentes podem ajudar o cliente a fazer a escolha do destino certo. Eu sempre digo que se existe essa questão de aumento de dólar ou diminuição de dólar, é a gente poder ajudar o cliente a localizar, né? Ajudá-lo a encontrar a sua melhor viagem. Essa foi a escolha de Júlia. Prestes a conhecer pela primeira vez um outro país, ela optou pela chamada viagem programada. Com as dicas de um profissional deste mercado, fechou um pacote parcelado com uma agência de viagem. É mais fácil e uma maneira mais fácil mesmo de pagar a passagem. E mesmo com as taxas, vale a pena? Mesmo com as taxas, vale a pena. Apesar da agência jogar, né, a porcentagem dela em cima, você acaba parcelando isso e sai mais em conta. De acordo com os empresários do setor turístico, os turistas deixaram para comprar as passagens de fim de ano para a última hora. Tanto que a movimentação só começou a ser percebida no último trimestre. O crescimento foi de 6% no faturamento de outubro até agora. Para o setor turístico, 2017 promete alavancar ainda mais as vendas e aumentar em pelo menos 10% as vendas até o mês de julho. Você já ouviu falar nas incubadoras de empresas? Pois é, são instituições estudantis que acolhem os empreendedores com espaço físico e suporte técnico. Uma alternativa para quem deseja transformar uma boa ideia em realização. Há 2 anos, Arthur tirou a ideia do papel e começou a colocar em prática. O empreendedor montou uma fábrica de chocolate e já tem convites para vender o produto no exterior. Para o sucesso, ele contou com a ajuda de institutos que auxiliam pequenos empresários. São as chamadas incubadoras de empresas, que levam esse nome porque alojam dentro dos institutos acadêmicos os futuros empresários. O próprio network que acontece, os contatos dentro da incubadora e das outras incubadoras também,
facilita aí a pessoa pensar mais em negócio, como fazer negócio, e aí as portas vão se abrindo. O empreendimento é acompanhado desde o planejamento até a consolidação da marca, o que leva em média 4 anos. Para se tornar uma empresa incubada é preciso passar por um processo de seleção, onde a criatividade é fundamental. Esse processo de seleção, ela tem que mostrar que ela tem um modelo de negócio e um plano de negócio para aquele modelo, para que ela possa desenvolver. Até porque um plano de negócio é um caminho que ela vai seguir na condução da empresa. Atualmente, o Amazonas é o estado com maior número de incubadoras da região norte. As 14 empresas que buscam incentivo recebem um apoio crucial para o negócio, com suporte gerencial, administrativo e mercadológico, além de um apoio técnico para começar a produzir os produtos. É o caso desta empresa de games educacionais que tem 9 meses no mercado e já se destaca com 6 funcionários. A marca está em processo de crescimento para se consolidar no mercado. Esses programas que te aceleram, né, que te dão essa perspectiva de crescimento. Então, se nós não estivéssemos aqui, nós estaríamos fora, com certeza. No momento de crise na área financeira, ter uma empresa incubada é uma alternativa para chegar ao sucesso. Incubadoras hoje, elas se tornaram, na verdade, esse ambiente de socorro, né, na área do empreendedorismo e inovação para uma economia consolidada. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com os principais destaques.